Fala galera, beleza? Mais uma aula de história voltada à Polícia Militar de Alagoas e hoje a gente vai continuar nossos conteúdos, aula número 4 do Mega Impacto Concursos, que é sobre história do Brasil, né? Que a gente já viu lá no edital, que é voltada à história de Alagoas, principalmente para o concurso da Polícia de Alagoas que está se aproximando aí. Essas aulas são importantes para você estudar, dominar o conhecimento de fato. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então vamos lá, meu nome é Jartson Cruz e estou aqui para dar essa aula que é sobre Brasil regencial, não é? Então, preparei aqui um esquema de explicação para deixar tudo bem tranquilo, bem prático para você, estudante, que você possa desenvolver e entender melhor sobre esse conteúdo. Então, Brasil regencial. Vamos passar aqui o slide para dar aquela entendida. Veja só. Vamos botar aqui. Vou tirar só minha imagem aqui para ficar mais viável de entender. Vamos lá, vê só, o que é o período regencial? Deixa eu botar minha imagem novamente para ficar. Vou explicar logo de cara o que é. Ampliar aqui para ficar até melhor. Período regencial é a fase, se encaixa no período da fase imperial brasileira. A fase do Império do Brasil é a fase em que o Brasil, pós-independência, né, 1822, que vai até o ano da proclamação da República, 1889. Essa fase é chamada Brasil Império, em que o Brasil foi governado por reis. E os reis do Brasil foram Dom Pedro I, que foi o primeiro reinado, e Dom Pedro II, que foi no segundo reinado. Entre o primeiro e o segundo reinado, teve um período que não teve reis, mas se encaixa nessa fase de império, que é chamado período regencial, que é quando Dom Pedro I abdica do trono, em 1831, e fica sem o rei até o Dom Pedro II completar a idade mínima para governar, que dá início ao chamado segundo reinado. Beleza? Deixa eu ajeitar só esse microfone aqui. Acho que assim tá melhor para todo mundo. Bom, que é o chamado segundo reinado. Então, essa fase entre o primeiro e o segundo reinado é chamada de período regencial, em que o Brasil foi governado por regências. Ele vai de 1831 até 1840. Né? Ele começa justamente quando Dom Pedro I abdica do trono, pede para sair, devido a várias pressões. Vou tentar dar uma explicação bem rápida sobre isso. E termina quando ocorre o golpe da maioridade, em que o Pedro II assume com 14 anos de idade e dá início ao segundo reinado na história do Brasil. Então, o que foi o primeiro reinado? Né? O primeiro reinado, justamente, é a fase que o Brasil se inicia ali, em 1822, quando proclama a independência no dia 7 de setembro. Dom Pedro I, depois que a família real vem para o Brasil e vai embora, Pedro fica no Brasil e começa se torna um regente do Brasil a partir de então. O que acontece na história praticamente? Ele sofre várias pressões de Portugal, das cortes portuguesas, para poder retornar a Portugal ou recolonizar o Brasil. Isso não acontece, ele acaba cortando os laços com Portugal e faz uma aliança com a Inglaterra. Nesse cenário, a Inglaterra desejava o Brasil independente, justamente porque o Brasil independente seria mais um mercado consumidor para as mercadorias inglesas. E nesse contexto todo, o Brasil ganha a sua independência, mas claro, fica muito preso economicamente à Inglaterra. Aí essa fase é o primeiro reinado, em que vai ter a Constituição do Brasil, que vai ser feita por Dom Pedro I. O Brasil vai ter a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro vai se mostrar um cara extremamente autoritário, nesse contexto histórico aí. Então, nesse período da história do Brasil, o primeiro reinado foi um pouco conturbado, né? Até que Dom Pedro I abdica do seu trono, vai para Portugal. Lá em Portugal, ele acaba enfrentando uma guerra familiar ali, com seus parentes, seu irmão, o Filipe, Dom Filipe, que acaba dando um golpe de estado em Portugal, tirando a filha de Pedro, né? Que Pedro, quando decidiu ficar no Brasil, ele abdica do reino de Portugal, que ele era o herdeiro do trono português. Ele abdica do trono de Portugal e, como consequência, a filha dele, Maria Teresa, é quem vai assumir o reinado em Portugal. Só que lá em Portugal acontece um golpe de estado, o irmão de Pedro não aceita isso, derruba a sua sobrinha e assume o trono. Dom Pedro aqui no Brasil vê que a situação aqui no Brasil está complicada, abdica do trono brasileiro, vai para Portugal, entra em guerra com o irmão e salvar o trono que é de sua filha. E acaba morrendo nessa situação toda. Mas enfim, quando ele abdica do trono aqui e vai para Portugal, ele deixa, no caso, ele coloca o seu filho como herdeiro da coroa. Só que ele tinha apenas aí nesse contexto 4 anos de idade. Não tem idade para governar. Claro, nessa situação, o Pedro II vai ser preparado e pela Constituição
o Brasil deveria ser governado por uma regência até que ele completasse a maioridade, que seria, nesse caso aí, 18 anos, não é? Bom, é nesse contexto aí que se inicia o período regencial, tá bom? Que é uma fase extremamente conturbada da história do Brasil, uma fase altamente complexa, cheia de revoltas e de problemas que foram marcantes para a nossa realidade, né? Então vamos entender aqui, cheio de revoltas, cheio de protestos, cheio de complicações. Essa é a fase da história do Brasil, muito complexa, tanto o período regencial quanto a República Velha. Eu vejo esses dois pontos da história do Brasil cheio de problemas, com várias complexidades políticas, econômicas e sociais que vão dar muito pano para manga aí para nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos começar aqui. Deixa eu então desfazer de minha imagem para ficar melhor de visualizar, beleza? Deixa eu colocar aqui. Bom, tá só um apontador para ficar mais prático. Eu vou explicar de maneira grosseira aqui, né? O período regencial aqui, ó, fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado, né? Período regencial, por que regencial? Porque foi governado por regências, tudo bem? Período conturbado, com muitas revoltas e levantes populares por todo o país. Nesse período não havia figura de um rei, causando assim uma fragilidade em manter a integridade nacional. Então houve essa fragilidade realmente em manter a integridade nacional. Foi uma fase realmente complicada e com muitas revoltas. O período regencial é dividido em 4 etapas, né? Tem a fase da regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do padre Feijó e regência una de Araújo Lima. São as 4 fases do período regencial. Cada fase foi marcada por acontecimentos. A gente vai tentar destrinchar aqui esses acontecimentos para ficar bem claro para todo mundo, tá? Para todo mundo possa entender. Então, eu não vou detalhar aqui nesse slide exatamente. Eu vou passar para o próximo slide para a gente poder entender com as imagens de maneira bem mais clara, beleza? Então, vamos lá. Tá passando, vamos lá. Aqui, ó. Brasil Regência, transição até a maioridade de Pedro II, né, que é o Pedrinho aqui, não tinha idade para governar. Enquanto ele está sendo preparado, o Brasil vai ser governado pelos regentes. Ele não tem idade, vai ser ajudado intelectualmente, vão ter tutores que vão prepará-lo para ser o rei, para ele se tornar o futuro rei do Brasil a partir de então. José Bonifácio, inclusive, foi o cara que ficou responsável por essa tutela de cara aí inicial com relação ao jovem Pedro, tudo bem? Aí vem, eu já disse aqui as fases, né? Regência trina provisória, já disse tudo, trina provisória. Trina são 3. Então são 3 regentes que vão governar provisoriamente. Naquele momento a situação, Pedro já tinha ido embora, então provisoriamente vão ficar algumas pessoas para governar até que sejam convocadas eleições. Aí nessas eleições ocorre a regência trina permanente, tudo bem? Aí tem a regência una do padre Feijó e a regência una do Araújo Lima. Aí você pode se perguntar, pô, velho, quer dizer que haviam eleições, professor, nesse período? Sim. Pela Constituição do Brasil de 1824, que é outorgada por Dom Pedro I, essa Constituição daria ao povo poder de voto. Na verdade, quem era o povo, quem é o cidadão que podia votar? Havia o chamado voto censitário, que é o voto baseado na renda. Determinado pela renda. A renda da pessoa, a quantidade de dinheiro que ela tinha, daria a ela o poder de participar das eleições e de ser candidato, de ser eleito nessas eleições. Então, era uma pequena parcela da população, excluía a grande maioria da população, claro. A grande maioria pobre, escravos ou descendentes de escravos, não participava do pleito eleitoral, não tinha poder nesse período da história do Brasil. Então, por isso, essa fase também pode ser considerada uma fase de sabor democrático republicano, podemos dizer assim. Não foi bem uma coisa republicana, porque não tinha participação do povo em massa, né? Mas fez-se, então, esse período, teve o sabor, o processo, o sentimento do republicanismo ali mesmo que nas entrelinhas. Esses fatores aí vão ajudar muito a formar a consciência republicana mais na frente, até se consolidar o golpe republicano em 1889. Então, beleza, vamos avançar aqui. Aí vamos entender as ideias políticas, né? Os partidos políticos da época. Deixa eu diminuir um pouco mais minha imagem. Diminuir demais, melhor tirar aqui. Vê, na verdade, antes do período regencial, no primeiro reinado ali, que é de 1822
a 1831, haviam dois partidos políticos, que eram o Partido dos Portugueses e o Partido dos Brasileiros, ou o Partido Brasileiro. Esse Partido dos Portugueses, alguns caminharam para o lado dos chamados restauradores. Restauradores eram aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, queriam restaurar o primeiro reinado, por isso o nome restauradores, tá bom? Sociedade Militar ou Caramurus, como eram chamados também. Já o Partido Brasileiro se dividia em dois grupos, quando vai período regencial. Tinha os liberais moderados, os chimangos, e havia os liberais exaltados, ou farroupilhos, a Sociedade Federal. Esses dois grupos, na verdade, são elites também, não tinha muita diferença entre eles. E esses dois grupos aqui, eles vão se revezar no poder durante o período regencial, os moderados e os exaltados, tá bom? Que vão ser chamados também, né, que quando Dom Pedro vai morrer, Dom Pedro morre nessa fase inicial do período regencial, então os restauradores deixam de existir, e esses restauradores passam a fazer parte, se unem aos moderados, aos liberais moderados, e formam o chamado Partido Regressista. Tudo bem? Aí tem o Partido Regressista e também os liberais exaltados vão formar aqui o Partido Progressista. Então vão ser a divisão desses partidos que vão ocorrer aí. Quando chegar lá no segundo reinado, aí vai ter os conservadores e os liberais, né? Enfim, esse é o cenário básico do período regencial. Esses partidos, regressistas e progressistas, ou liberais moderados e os liberais exaltados. Nesse caso havia também os restauradores, só que os restauradores vão ser excluídos após a morte de Pedro I, porque não tinha mais o que restaurar, já que ele havia morrido. Então, avançando. Aí vem regência trina provisória. Essa regência trina provisória, o nome já diz tudo. Provisória quer dizer que foi temporária. Eles estavam lá governando de maneira temporária. Foram colocados lá porque não tinha mais ninguém e eles tinham que fazer alguma coisa. Então foi de abril a julho de 1831. Eles foram um governo de transição, podemos dizer dessa forma, né? Então ocorre o seguinte, né? Primeiro, o brigadeiro Francisco Lima e Silva estava lá, Nicolau Pereira de Campos e o vergueiro de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Esses foram os regentes desse governo. Aí vem a suspensão provisória do poder moderador. Para vocês que não sabem o que é o poder moderador, vou dar uma arriscada aqui para ficar mais claro. O que é o poder moderador? O poder moderador era o poder criado pela Constituição de 1824. Esse poder moderador, na verdade, o poder, a gente sabe que hoje os poderes políticos são divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. No primeiro reinado, Dom Pedro II criou um quarto poder, que foi chamado poder moderador, que era exercido exclusivamente pelo imperador. Era ele que controlava esse poder e controlava todos os outros praticamente. Era ele que mandava no cenário político brasileiro. Aí vem aqui também mais, né? Proibição de criação de novos impostos, beleza? Proibição de dissolver a Câmara dos Deputados, tá proibido isso aí. E uma eleição, foi um governo de transição, né? Então eles organizaram eleições para escolher uma regência permanente, que era o que deveria ser feito, tudo bem? Já que essa regência aqui é uma regência provisória. Aí avançando. Aí vem formar a regência trina permanente. A regência trina permanente foi formada também pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Beleza? Então esses eram os regentes do Brasil nesse cenário. Aí vem, o que foi que eles fizeram basicamente? Primeiro, a criação da Guarda Nacional, né? Criou a Guarda Nacional justamente para conter revoltas internas no Brasil, espalhou essa Guarda Nacional pelo Brasil para justamente conter as revoltas que possivelmente iriam acontecer, já estavam previstas essas revoltas. Tudo bem? Então era um cenário caótico que iria se formar, já estava mais ou menos previsto isso iria acontecer. Então, redução do Exército e da Marinha, beleza? Comando, no caso aqui os coronéis, vai surgir aqui a figura dos coronéis nas regiões do interior do Brasil, uma patente vendida ou eleita, no caso, entre os chamados cidadãos ativos, que eram os eleitores, que eram aqueles que podiam participar, os ricos, né? Vamos deixar bem claro isso. Esses coronéis vão comandar a chamada Guarda Nacional. Tudo bem? Essa figura do coronel vai ganhar muita força no cenário brasileiro, principalmente quando for na República Velha, que a gente vai ver essa figura do coronel emergir com poderes impressionantes, né? Inclusive políticos também. Tudo bem?
Aqui, ó, defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros, que eram os grandes fazendeiros, esses coronéis, né, que vai ficar muito comum essa imagem do coronelismo mais na frente na história do Brasil, mas é aqui que essa figura do coronel passa a crescer e se tornar grande, a figura dele importante e poderosa na estrutura política social brasileira. Beleza? Então, isso é fácil, né? Regência trina permanente. Aí vem. Nesse período aí vai ter algumas mudanças na estrutura política brasileira, constitucional, né? Vai ter um ato adicional da Constituição de 1834. Esse ato adicional vai trazer algumas modificações na Constituição brasileira, né? Que criação do Código de Processo Criminal, que foi em novembro de 1832, né? A autoridade judiciária e policial nos municípios ao juiz de paz, eleito entre os grandes proprietários. Ou seja, vai ter a criação do poder de autoridade judiciária nos pequenos municípios. Esse vai ter o poder. Claro que vai ser os grandes proprietários que vão ter esse poder judicial dentro dessas regiões menores, tá bom? Isso até para desafogar o sistema judiciário brasileiro. Então vai ter a reforma constitucional, que é justamente o ato adicional de 1834. Né? Essa reforma constitucional tinha o objetivo o quê? Primeira coisa, né? Conciliação entre os moderados, os liberais moderados e os liberais exaltados. Vai ter uma conciliação entre esses dois grupos para que não haja mais disputas políticas entre eles e que pregue a paz, pelo menos nesse período da história do Brasil. Vão se formar as assembleias provinciais, que é os chamados deputados estaduais, que vão se fortalecer, vão crescer, vai ter a independência, o fortalecimento das províncias, podemos dizer dessa forma, justamente por causa dessas câmaras provinciais. O poder legislativo vai começar a ser colocado nas províncias, tá bom? Aí vai surgir os deputados estaduais, como a gente conhece hoje. Capital nomeava os presidentes de província, que eram os governadores, era a capital, no caso, os regentes que escolhiam quem iam governar os estados, e o município neutro, que nesse caso aí seria o Rio de Janeiro. Então ocorre também a substituição da regência trina por uma regência una. Então vai ter uma regência de um só, um membro, uma pessoa só, a partir de agora vai governar o Brasil, que 3 está dando muitos problemas, então vai criar uma regência, vai substituir a regência trina por uma regência una. E é claro também, consolidando já, que a suspensão do poder moderador e do Conselho de Estado até o fim do período regencial. Tudo bem? Já que faltava a figura do rei, então essa figura do rei era importante porque unia os estados brasileiros. Sem ele realmente era complicado, era ele que exercia o poder moderador, como eu já disse anteriormente, e o Conselho de Estado também era formado em torno da figura do rei. Então, como não tem o rei, então suspende-se esses pontos da Constituição até que o segundo reinado dê início, quando ocorre o fim do período regencial. Beleza? Fácil, né? É tranquilo demais esse período. Complicado porque tem algumas questões aqui que envolvem realmente setores mais complexos. E essa ideia desse período é complexo, porque foi muitas revoltas, muitos problemas. Não foi um período tranquilo da história do Brasil, foi um período de muita instabilidade. Aí vem Regência Una de Araújo Lima, que vai de 1835 a 37. Ele vai renunciar, né? Não vai governar durante muito tempo, não. Então, várias revoltas vão marcar esse período. Vai ter a cabanagem, a sabinada e a farroupilha, que vai marcar esse período aí. E ele, claro, liberais moderados, vai marcar esse poder, que ele no caso, é um liberal, o padre Feijó, tá bom? E vai ter uma divisão. Vão ter os progressistas e os regressistas. Essa vai ser a divisão que vai se formar lá, tá bom? Que os progressistas vão ser posteriormente chamados de liberais e os regressistas vão ser os chamados partidos conservadores. Aí vem, né? Classe média urbana, era formados os progressistas, classe média urbana, alguns proprietários rurais e alguns membros do clero, favoráveis a Feijó e ao ato adicional. Beleza. E os regressistas, que vão ser chamados posteriormente de conservadores, a maioria dos grandes proprietários ligados ao campo, né? Grandes comerciantes e burocratas, centralizadores e contrários ao ato adicional. No caso, como diz o próprio nome, conservadores. Eles queriam conservar, eram a galera do conservadorismo, beleza? E depois ele renuncia, né? A oposição dele é crescente, ele acaba renunciando em 1837 e inicia o outro governo da Regência Una, que foi o do Araújo Lima, que era um regressista, tá
tá bom? Ele vai chegar ao poder, aí ele retorna à centralização monárquica, ele quer isso o mais rápido possível. Criação do Colégio Dom Pedro II, Arquivo Público Nacional e Instituto Histórico e Geografia Brasileiro, né, o Ministério das Capacidades. Então foi uma coisa marcante aí do governo de Araújo Lima, beleza? Então Araújo Lima, ele vai governar o Brasil nesse período de 1837 a 1840. O Brasil sofrendo com várias tentativas, vários problemas nas suas províncias e é no governo dele que acaba ocorrendo a criação do Clube da Maioridade e posteriormente o golpe da maioridade. Aí vamos ver aqui o que foi isso. Aqui, ó, fundação do Clube da Maioridade em 1840. Grupo progressistas ou liberais, no caso aqui, eles fundaram esse grupo que queriam antecipar a maioridade do imperador Pedro II, que estava sendo preparado para governar. Por que é chamado de golpe, né? Aqui, ó, golpe da maioridade. Golpe porque justamente não alterou a Constituição brasileira. A Constituição não foi modificada nesse ponto. Não diz, porque, pô, de 1831 a 1840, em 31, Pedro tinha 4 anos de idade, mais 9 anos, ou perdão, 5 anos de idade, mais 9 anos, ele teria aí 14 anos de idade, né? Foram 14 anos, ele passa a governar o Brasil, não altera a Constituição, que na Constituição diz que ele tem que governar com 18, apenas foi um golpe, por isso o nome golpe da maioridade, articulado pelos liberais, que estavam fora do poder, beleza? E esse golpe coloca no poder, então, no trono do Pedro II e marca o fim do período regencial. Beleza? Como diz, é um período altamente e extremamente conturbado. A gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre as revoltas que marcaram esse período. Mas é assim que ocorre o fim do período regencial, através de um golpe de Estado que leva à decadência desse período, o golpe da maioridade. Enfim, Pedro I, né? Aqui, ó, vamos ler esse ponto aqui, né? Em meados do século XIX, Pedro II, aos 14 anos de idade, é levado a se tornar imperador do Brasil devido à abdicação de seu pai. Passa a imagem de um imperador maduro, né? Se torna um problema. Então, passar a imagem, porque ele é muito criança, né? Como fazer dele um adulto, como fazer dele um cara preparado, já que ele não tinha idade, visivelmente ele não tinha, assim, aspecto de liderança, né? Porque era muito jovem, mas capacitamente acho que ele estava pronto, assim, porque ele foi um cara que foi realmente treinado para assumir esse cargo, assumir esse poder de governador. Embora que aqui, em algumas imagens do próprio período, retratam ele muito com a imagem barbuda. As imagens pintadas da época, ou até a fotografia que foi criada durante o governo dele, retratam essa imagem, ele sempre barbudo, induziram ele a deixar a barba crescer, justamente para dar esse aspecto de velho, experiência, que era que o povo que poderia agradar a população nesse contexto. Aqui, ó. Deixa eu botar esse ponto aqui, ó. O retrato, deixa eu botar só o apontador. O retrato está muito bom, mas acho que o povo não vai acreditar que o imperador tenha barba branca, né? Justamente por isso, a barba dá a ideia dele velho, justamente nesse aspecto de que velho traria mais idade, mais sabedoria, mais experiência para poder governar e liderar o Brasil nesse momento de caos, beleza? Aí vem as revoltas. Cara, teve muitas revoltas no Brasil. O Brasil quase se reparte em vários países pequenos. Vou tirar aqui minha imagem aqui para a gente ver melhor, visualizar com mais calma. Temos as revoltas aqui. Algumas revoltas marcantes. Deixa eu botar só uma cor aqui mais escura para o marca-texto. Algumas revoltas marcantes desse período, tivemos aqui a cabanagem, cabanada, sabinada, Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês e Balaiada, tá bom? Então vamos analisar de uma por uma. Cabanada. Ela aconteceu no grão... Eita, ficou escuro demais. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Beleza. Deixa eu botar uma cor mais de boa, né? Branco não. Amarelo mesmo. Bom. A cabanagem foi uma das revoltas que marcaram esse cenário da história do Brasil. E ela acontece justamente no Grão-Pará, na província do Grão-Pará, né? Que hoje é o Amazonas, Pará, região do lado norte do país.
beleza? E ela ocorre entre os anos de 1835 até o ano de 1840. Então essa foi as datas assim das do período. Então foi uma revolta organizada pela camada pobre, beleza? E que queriam melhores condições de vida. Uma região muito sofrida, moravam em cabanos, população pobre e humilde, e que lutavam por melhores condições de vida na região do Pará. Foram brutalmente reprimidos pelo governo central brasileiro, que acabou executando a grande maioria dos seus revoltosos. Então, só para lembrar, essa revolta aconteceu no norte do país, foi motivado pela população mais humilde, pelos pobres realmente da região, porque havia uma pobreza extrema e lutavam por melhor qualidade de vida. Então não confunda, cabanagem, beleza? É uma coisa, cabanada é outra. Cabanada, ela acontece justamente em Pernambuco e Alagoas, beleza? Em 1831. Então essa revolta foi também marcada por humildes, escravos, ex-escravos. De início ela tinha um caráter restaurador, queriam restaurar o governo de Pedro I, só que depois que ele morre não tem mais sentido isso, perde esse sentido, mas eles continuam a se revoltar e tem participação das camadas populares, inclusive de escravos, até que ela perde muita força, justamente cabano também, justamente porque eles moravam em cabanas na floresta. Eles perdem força durante o processo, o desenrolar da história do Brasil, desse período, e acabam sendo reprimidos também de maneira violenta. Sabinada ocorre na Bahia, em 1887 a 38. Essa revolta também de caráter restaurador, né? Francisco Sabino, na verdade, foi o líder dessa revolta. A imagem está aqui dele, meio cortada, mas você pode dar uma pesquisada aí. Vou passar umas imagens depois para vocês. Esse cara, ele foi na Bahia, ele era um jornalista, advogado, e ele queria a separação da Bahia até que ocorresse a maioridade do imperador, tá bom? E era contra o alistamento compulsório, porque na mesma época estava ocorrendo a guerra dos farrapos. Então ele era contra esse alistamento compulsório que acontecia na Bahia para lutar nessa guerra dos farrapos. Também foi reprimido com violência essa revolta. Guerra dos Farrapos, cara, já de estudo. Todo mundo já conhece essa revolta aqui, muita gente estudou na escola, é muito conhecida, acho que foi a revolta mais longa da história do Brasil. Durou de 1835 até 1845, né? Chegou até o segundo reinado. Foi a revolta mais longa do período e proclamou a independência e a formação de uma república no sul do país, que foi justamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Foram os 3 estados brasileiros, criaram a chamada República Rio-Grandense no sul do país, criaram uma bandeira, elaboraram um governo com Bento Gonçalves, José Garibaldi, que participaram desse cenário político da história do Brasil. Foi reprimida justamente pelo Duque de Caxias, no período em que ele vai e reprime esse movimento, né? Ele vai fazer um acordo com os revoltosos que acabam entregando as armas. A revolta tem motivação justamente por causa do preço da chá, que é uma revolta burguesa, se fica bem claro, é mais elitista, tá bom? Um negócio mais de uma classe mais alta. E deixa eu botar minha imagem aqui. E essa revolta, ela tem caráter motivacional pelo fato do preço da charque. O governo brasileiro decide facilitar, diminuir os impostos da charque de outros países para entrar no Brasil. Isso acaba competindo com a charque nacional, levando a uma queda dos preços da venda, e isso ficou muito ruim para a produção nacional. Eles acabam se revoltando por causa disso. Beleza? Aí vem aqui revolta dos malês, que foi na Bahia também, ó. Sabinada e malês, todas na Bahia, tá bom? E foi no ano de 1835. Deixa eu botar um apontador aqui. Bom, e essa revolta foi revolta de negros islamizados e alfabetizados que lutavam pela liberdade dos seus irmãos, tá bom? Então esses eram chamados escravos de ganho que fizeram essa revolta. Escravos de ganho porque eram aqueles que tinham mais liberdade dentro do sistema escravista brasileiro, porque eles eram ambulantes, eram vendedores e ficavam circulando pelas ruas e eram alfabetizados, sabiam ler em árabe e eram muçulmanos, eram islamizados, acreditavam lá, e sofriam muito preconceito, eram muito reprimidos, sofriam bastante e acabavam se revoltando nesse cenário na história da Bahia. Começaram a libertar
negros que estavam escravizados começaram a querer tomar o poder. Então foi um movimento marcado por violência, no caso aí, pela população mais humilde dos escravos e descendentes de escravos na Bahia, tá bom? E a última revolta foi a Balaiada, que foi no Maranhão, em 1838. Essa revolta também de classes baixas, beleza? Lutavam por melhores condições de vida frente ao governo inoperante que explorava aí a população local. Nesse caso aí, a Balaiada, Manuel Balaio, é o nome do líder do movimento, iniciou um levante depois dos descasos do governo, da pressão do poder local para com a população mais pobre, cobrança de impostos. Isso tudo foi causando uma revolta na população que acabaram se unindo e partiram para a luta contra o governo. Tomaram Caxias, inclusive a cidade de Caxias do Maranhão foi tomada por um tempo. Teve troca de tiros, teve guerra lá na cidade, uma troca de tiros intensa. Duque de Caxias, que era o representante do governo, acabou derrotando os revoltosos. Inclusive ele se tornou o Duque de Caxias justamente nesse cenário aí, porque ele destruiu os revoltosos na cidade de Caxias do Maranhão, né? E Duque de Caxias também ele fez parte lutou contra a Guerra dos Farrapos. Ele fez a negociação com os revoltosos. Por isso ele é um cara tão importante aí na história do Brasil, o Duque de Caxias. Bom, são essas as revoltas, essa basicamente é a história do período regencial. E vamos agora para algumas questões para ficar claro da gente entender aqui, beleza? Deixa eu avançar aqui. Questão. Vamos lá. Vou botar aqui o lápis para que a gente possa entender. Diz assim, a economia brasileira na primeira metade do século XIX teve aspectos marcantes. Veja, a primeira metade do século XIX, né? Vai ser bem claro aqui. Século XIX é justamente o período que vai de 1801 até o ano de 1900. Beleza? Esse período é chamado século XIX, que é justamente o período da fase do Brasil Império ali, tá bom? Beleza? Então a metade do século XIX é justamente ali do ano de 1850, 1840, fase ali do segundo reinado, fim do período regencial, tá bom? Então, quais são os aspectos da economia brasileira que foram marcantes nesse período? Aí, letra A. Oferecer grande estímulo às atividades comerciais e especialmente à indústria urbana. Pô, a indústria urbana, cara, não havia indústria no Brasil, não havia esse aspecto aqui de industrialização no Brasil, então isso aqui elimina. B. Dar continuidade a uma estrutura colonial, agora dependente do comércio externo da Inglaterra. Isso é muito interessante. Pode ser essa ideia aqui, porque realmente havia uma dependência muito grande. A gente sabe que no primeiro reinado, quando o Brasil... Eita, minha imagem tá bem em cima, ó. Nem vi, galera. Deixa eu tirar aqui minha imagem para ficar melhor. Agora, deixa eu explicar novamente aqui, ler novamente, né? A economia brasileira, na primeira metade do século XIX, teve aspecto marcante, né? Letra A. Oferecer grande estímulo à atividade comercial e especialmente à indústria urbana. Como não tinha indústria no Brasil, como eu já falei aqui, não havia industrialização no Brasil. O Brasil é um país agroexportador, fique bem claro essa ideia. Principalmente de açúcar, café, que vai entrar nesse meio aí também, já no período de monarquia também, beleza? Tabaco. Então, essa aqui tá errada, beleza? Letra A, totalmente fora de contexto. Letra B. Dar continuidade a uma estrutura colonial, agora dependente do comércio externo da Inglaterra, bem característico do Brasil desse período, né? Então deixa a interrogação aqui para analisar mais na frente. C. Centralizar sua produção em torno da grande indústria. Cara, lá vem a grande indústria novamente. Não tinha isso. O Brasil era de agroexportação. É um grande latifúndio gigantesco, né? D. Esforça-se no sentido de eliminar a importação de produto agrícola. Esforça-se no sentido de eliminar a importação de produto agrícola. Cara, não faz sentido. O Brasil não fez esforço nenhum para eliminar esse processo. E letra E. Torna-se independente do domínio mercantilista inglês. Já está errado. Torna-se independente. Na verdade, torna-se dependente cada vez mais. Tá bom? Conforme ocorre no período colonial. Está errado também. Pela lógica aqui, a correta letra B. O Brasil era dependente realmente do comércio externo, principalmente da Inglaterra, que vai controlar a economia brasileira nesse aspecto. Então, a correta aqui, letra B. Fácil, né? Espero que você tenha entendido aí essa questão. Vamos lá, mais uma.
Deixa eu botar... Quero botar minha imagem aqui, só que bem pequenininha. Deixa eu ver se dá pra botar aqui. Vou botar aqui bem no cantinho. Bem pequenininho. Agora. Bom, vamos lá. Questão. Deixa eu botar uma outra cor aqui do lápis pra ficar mais visível. Vou botar um vermelho. Vamos ler o texto aqui, né? Considere o texto abaixo. As principais determinações do ato adicional, marca aqui, que permitiram a aplicação da expressão experiência republicana foram as que estabeleciam a criação da regência una, cujo titular deveria ser escolhido por meio de eleições diretas para um mandato de 4 anos, e a que extinguiu o Conselho de Estado. Além delas, outra determinação aproxima-se dos dispositivos da Constituição norte-americana. Era que criava as Assembleias Legislativas Provinciais. Beleza. Com base no texto, é correto afirmar que o ato adicional, que a gente viu lá anteriormente, ao conceder autonomia administrativa e legislativa às províncias, letra A, estabelecia um sistema de organização de poder formalmente semelhante ao da federação existente nos Estados Unidos? Analisar, né? Vamos para B. Ampliava as liberdades civis e o direito à grande propriedade de terra a todo cidadão, assim como nos Estados Unidos. Espera aí, pô, todo cidadão é muita coisa, todo mundo, de fato, teve grande participação, ampliava as liberdades civis? Claro que não. Claro que não. O povo não tinha participação de nada nesse período aí. E letra C. Limitava as funções da Assembleia Legislativa... Olha, veja aqui. Limitava as funções da Assembleia Legislativas Provinciais. Já está errado. No âmbito político e jurídico, deu ampla participação, amplo poder jurídico e político aos estados e às províncias. Já está errado aqui. D. Fortalecia a autoridade política administrativa do poder central, semelhante ao estabelecido na Constituição norte-americana. Veja, fortalecia a autoridade política administrativa do poder central. Na verdade, o poder central brasileiro foi perdendo força, porque deu poder mais aos estados, às províncias, tá bom? Então, isso aqui tá errado. E letra E. Instituiu um regime político de concentração de poder, como estabelecido nos estados, dos estados autônomos norte-americanos. Veja, instituía um regime político de concentração de poder, como estabelecido nos estados autônomos norte-americanos. Na verdade, os estados autônomos norte-americanos não tinham esse poder centralizado, concentrado, não. Era bem repartido pelos estados. Ao contrário do Brasil, nesse contexto aí, então essa aqui também está errada. Sobre a letra A. Estabelecia um sistema de organização de poder formalmente semelhante ao da federação existente nos Estados Unidos, né? Justamente pela criação das assembleias provinciais, beleza? Então a correta aqui, letra A. Boa. Mais uma, para encerrar. De acordo com o historiador Paulo Pereira de Castro, o período regencial brasileiro de 1831 a 1840 teria sido uma experiência republicana, como eu já disse anteriormente, né? Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. A. Foi um momento marcado por uma relativa estabilidade econômica, na qual a população detinha maior participação política, de acordo com o ato adicional de 1834. Veja o erro dessa questão aqui. Marcado por uma relativa estabilidade econômica. Tá errado. Não houve essa estabilidade econômica. E então essa aqui tá errada. Foi muita briga, né? Econômica e política também. Um período em que, embora conturbado politicamente, letra B, foram aprovadas algumas medidas de caráter liberal. Devido à pressão exercida pela Inglaterra, tais como a formulação do Código de Processo Criminal, que proibiu o tráfico de africanos escravizados. Interessante essa questão aqui também. Vou deixar a interrogação aqui na letra B, né? Pode ser ela, né? Vou marcar C aqui. Expressava o momento em que o país adotou um sistema republicano de governo, liderado apenas por brasileiros. Tal fato provocou protesto por parte dos monarquistas em quase todas as províncias nas chamadas rebeliões do período regencial. Veja, apenas por brasileiros, e provocou protesto por parte dos monarquistas. Não foi bem o protesto por parte dos monarquistas, né? Os monarquistas não fizeram tantos protestos assim. Teve protestos monarquistas, claro, que pediam o retorno do rei, mas não foi por todo o Brasil, quase todas as províncias do Brasil. Isso aqui está errada. Letra D. Período de relativa descentralização política. Interessante.
conferindo certa autonomia às províncias. Ó, interessante também. Até aqui tá ok, né? Fato evidenciado pela reformulação do Código de Processo Criminal e do Ato Adicional de 1864. Essa aqui parece a correta para mim. Aí tem a B e a D, né, para analisar. E letra E, período em que eclodiram diversos levantes nas províncias, protestos contra as medidas que visavam ao fortalecimento do poder central, tais como a reformulação do Código de Processo Criminal e o ato adicional, instituição do ato adicional. Veja só, o ato adicional não dava poder ao governo central. Então essa aqui está errado também. Beleza? Aí ficamos entre D e B. Vamos voltar a B aqui para ver. Um período que, embora conturbado politicamente, foram aprovadas medidas de caráter liberal. Devido à pressão exercida pela Inglaterra, tais como a reformulação do Código de Processo Criminal, que proibiu o tráfico de escravos. Pô, o Código de Processo Criminal não proibia o tráfico de escravos. Não tem relação com essa... Aqui proibiu o tráfico de escravos. Foi a Lei Eusébio de Queiroz, aprovada no Brasil, já no período do segundo reinado. Beleza? Então, essa questão aqui tá errada. A correta aqui, letra D de dado. Tudo bem? Então, galera, deixa eu botar aqui a imagem aqui. Valeu aí pela aula de hoje, né? Nossa aula termina por aqui, período regencial brasileiro. Espero que você tenha entendido. Esse slide vai ser enviado junto com a aula e bons estudos para vocês. Até a próxima. Valeu. Próxima aula será sobre Brasil, República Velha. Brasil República, beleza? Tchau, tchau.